A gente vai falar hoje sobre a introdução ao capítulo 1 do livro do Gabriel Con, certo? Aqui, o livro, né, é uma iniciação. A gente vai tentar discutir sobre os temas que ele trabalha de maneira a desenvolver os conceitos o melhor possível, certo? E como sempre eu vou tentar trazer isso para a prática publicitária. O primeiro elemento, né, que está logo na introdução e ele começa a desenvolver no capítulo 1 é o conceito de massa, certo? Então, a ideia geral que nós temos quando a gente fala a palavra massa, especialmente quando se refere a um ambiente social, é o que? Agrupamento, conjunto, certo? Quantidade. Lembra um aspecto quantitativo da reunião de pessoas. Só que esse quantitativo, né, que gera a noção de massa, vai além do fato de ser um monte de gente. Tem um aspecto fundamental nesse conceito de massa, que é a questão do anonimato. Certo? Então a ideia de massa está ligada à ideia de anônimo. Certo? Então você tem, por exemplo, um grande público de um show, por exemplo. Lá, 50 mil pessoas assistiram um show, sei lá, de Elton John aqui na Fonte Nova. Essas 50 mil pessoas seriam consideradas uma massa de pessoas anônimas. Aí, o grande efeito da ideia de anônimo, quando se trata de comunicação, é que você, para transmitir uma mensagem, certo? Transmissão de mensagem, certo? Tem lá, emissor e receptor. Na hora de transmitir a mensagem, você tem que pensar como eu faço para que todos entendam o máximo possível. Daí a comunicação de massa ser sempre reducionista, ser sempre minimalista. Ela nivela por baixo, ela espera que a compreensão da massa sobre uma mensagem seja a menor possível, para que o máximo de pessoas entendam. Certo? Ficou claro isso? Certo? A grande questão é como perceber essa noção de massa para a atuação do publicitário. Hoje em dia, com a publicidade se tornando cada vez mais direcionada, né, mais focada para públicos mais específicos, né, com segmentação, etc., a noção de massa para a gente pode até um pouco que se perdeu, se diluir, certo? Então, você atuando no mercado segmentado, você não vai falar tanto para a massa, mas você vai falar para um certo público dentro da massa, certo? Mas a massa está lá recebendo as mensagens também. E você, como, sei lá, uma boa pessoa de mercado, espera que o máximo de pessoas entendendo aquilo ali pode vir a ser clientes futuros. Não necessariamente, né? Tem produtos que não gostam muito de massificar, certo? Então você não vai ver propaganda da Ferrari na novela das 9, nem no Malhação. Não tem, certo? Não faz sentido você pegar e massificar um produto que é super segmentado como um carro de luxo, ou joia de luxo, qualquer coisa que seja de luxo, certo? Então, a partir desse conceito de massa, a gente vai tentar entender a atuação da massa, do conceito de massa com a comunicação, né? Inevitavelmente, como a comunicação, né, os meios de comunicação, os produtores de conteúdo da comunicação têm uma natureza, vamos dizer assim, privada, tem uma natureza particular no sentido de que é quem transmite para a massa a mensagem, vai haver sempre o aspecto ideológico envolvido no que é transmitido para a massa. Certo? Então, a gente, como massa, como parte da massa, a gente recebe mensagens, né? A gente absorve mensagens, apreende mensagens que são direcionadas ao todo, com carga ideológica. Certo? Essa ideologia não é nem necessariamente nem positiva nem negativa. A questão é reconhecer que em toda mensagem transmitida pela comunicação de massa há o aspecto ideológico. Certo? Então não tem comunicação de massa, não tem comunicação, mas comunicação de massa é o foco da gente. Neutra, não tem neutralidade
na comunicação de massa em relação ao que é transmitido. Ficou claro isso? Se você for pegar para ler aqui nessas páginas aqui, na introdução do capítulo 1, você vai perceber muito que ele fala muito dessa questão da ideologia, certo? Dentro da comunicação de massa. Aí, a ideologia que está embutida na mensagem para a massa vai gerar alguns comportamentos, certo? Comportamentos considerados típicos na psicologia social, na psicologia das massas. Comportamento de multidão, comportamento coletivo e o comportamento de massa. Será que alguém chutaria qual a diferença entre um e outro desses conceitos? Parece a mesma coisa, né? São parecidos. São parecidos. A ideia é o seguinte: o comportamento de multidão é aquele comportamento que é considerado completamente irracional. Certo? Tem um sociólogo chamado Georg Simmel, no final do século XIX, no século XX, que ele fala: as pessoas individualmente são inteligentes, são capazes, tendem à racionalidade. Mas as pessoas, quando estão reunidas e agem como multidão, são como jumentos, agem de maneira totalmente animalesca. Daí você vê, quando no comportamento de multidão, as pessoas, por exemplo, quando alguém num ambiente de massa, num ambiente de quantidade de gente grande, como num estádio de futebol, num show, num carnaval. Então, indo mais para uma hora assim, comparado às vezes, comportamento de multidão seria um carnaval, comportamento de massa seria como se fosse um show específico no parque de exposições, e coletivo seria dentro de uma boate. Não, aí você está se prendendo na quantidade, mas não é isso. Multidão é reunião de pessoas juntas, em massa é o geral. Não, também não. Você está se concentrando na quantidade também. Não é a questão da quantidade, é a questão do comportamento. Então, você tem no carnaval a massa, você tem massa, pessoas anônimas, certo? Quando é que elas se comportam como multidão? Quando, por exemplo, alguém grita fogo, bomba e sai correndo. Aí você passa em cima de qualquer um. A pipoca de caná. Exatamente. Então elas não racionalizam Comportamento de multidão, é um comportamento burro, certo? Você tá lá, alguém falou alguma coisa, ouviu Fica o pé no chão. Fica o pé no chão, vai. Não, mas aí tem até um nível de racionalidade, certo? Sim. Há um comportamento aí muito mais coletivo. Comportamento de multidão tem essa coisa assim de ser irracional. É irracional, é um comportamento que leva normalmente a uma autodestruição até. Então a massa, ela até tem um aspecto de respeito ao individual, se você pensar bem. O carnaval é aquela loucura toda de gente, mas nem tantas pessoas estão lá na festa, estão juntas, certo? Mas aí acontece alguma coisa que causa um distúrbio naquela massa, aí vem um comportamento de multidão. Então não tem a ver com a quantidade. Você pode ter um comportamento de multidão aqui nessa sala de aula. Acontece alguma coisa que alguém joga um troço aí, isso é vidro. Essa janela é vidro. Alguém joga um negócio aí e quebra, aí vem aquele susto, é todo mundo correndo para a porta, um pisando no outro. Isso aqui é citar como um comportamento de multidão quando tem um ninho de formiga e a gente joga uma gota de água. É verdade, é verdade. Mas ali, bom, as formigas, apesar de serem bastante civilizadas umas com as outras, elas já são bicho. Então, assim, eu me considero uma pessoa racional, uma pessoa ponderada e tal, mas durante um comportamento de multidão, um pânico, certo? A tendência vai ser, mesmo que eu não me comporte com a multidão, eu vou ser levado por ela. Sim. Tente segurar a multidão falando, calma gente, calma. Porque vai ser pisoteado. Pois é. Bloqueia. Chega na porta e toma uma bica. Chega na porta do canal e fala, peraí galera, vamos brigar não. Some, ó, desaparece, é como se tivesse um troço aqui, um switch aqui, que desliga a sua capacidade de pensar racionalmente. Daí você vê comportamento de multidão, por exemplo, em briga de torcida. Briga de torcida é o negócio mais irracional do mundo. Você tem o pessoal de um time que ama um time, o pessoal que tem outro time que ama outro time, e porque os times, sei lá, empataram o jogo, ou o juiz fez uma coisa errada, os torcedores começam a brigar, chegando ao ponto de uma pessoa pacífica, pacata, pegar e matar a outra.
chega lá, pega um treco de pau, um pedaço de pau gigante e bate na cabeça do O outro. pessoal do Bahia Vitória brigando na estação Pirajá na década de 90. Então, não tem racionalidade envolvida, certo? Tem um comportamento, certo, de multidão que ativa a massa a partir de algum tipo de estopim, certo? Então, por exemplo, caso clássico que envolve comunicação de massa. Nos anos 40, eu não sei exatamente quando, né, que ano foi, houve uma transmissão de rádio da leitura de um livro de H.G. Wells chamado Guerra dos Mundos. Já ouviu falar? Sim, Já. conhecemos. Pois é, Aqueles dos alienígenas. Tá? exatamente. Então, quem conhece a história, ouviu o filme de Tom Cruise, o filme mais antigo, E referências Poxa, nos Simpsons também, que tem uma referência ali. tem várias coisas da cultura pop, Referência em tudo. Pois é. vários elementos da cultura pop se apropriam desse acontecimento, certo? Qual é o nome dele? Orson Welles, né, que tem uma voz bem forte, né? Ele fez a leitura desse livro, né, em transmissão radiofônica e tal, e muita gente nos Estados Unidos acreditou que estava acontecendo. Acreditou que estava realmente acontecendo invasão alienígena no país, né? E aí começaram a entrar em pânico, sair pelas ruas correndo e tal, e aí uma pessoa vai transmitindo para outra tal, e aí vai virando loucura, vai virando pânico, aí tem os saques, né? Tem as mortes, tem os estupros, tem um bocado de coisa que as pessoas fazem que normalmente não fariam, porque estão se comportando como multidão. Esse exemplo histórico clássico da transmissão do Orson Welles do Guerra dos Mundos demonstra o poder que tem a meio de comunicação de massa de fazer isso, certo? A mesma coisa, Uma manifestação seria um comportamento em massa. aí está mais para comportamento de massa, mas indo para o coletivo, porque uma manifestação planejada, programada, não seria um comportamento de multidão. Multidão seria durante uma manifestação, está acontecendo uma manifestação, sei lá, contra o governo, a favor do governo, o que seja. E aí, sei lá, alguém faz uma coisa, solta uma bomba, sei lá, alguém faz alguma coisa que dispara o comportamento de multidão e as pessoas começam a se enfrentar e ser violentas umas com as outras. Ou com um grupo oposto, ou com a polícia, ou o que seja. É o que sempre acontece da merda. Normalmente é isso mesmo. Pois é. Alguém com uma pedra e lascou tudo. Normalmente em manifestações públicas, né, de massa, manifestações coletivas grandes, que há uma tensão embutida, né? Então você tem lá, por exemplo, a polícia reprimindo, ou um grupo rival, ou o que seja, há sempre a possibilidade de alguém de puro espírito de porco pegar e ativar o comportamento de multidão e as pessoas se comportarem como doidas, fazerem isso. Em relação à mídia, né, aí depende da responsabilidade do meio de comunicação de massa em que e como ela transmite, certo? Então, um evento de grandes proporções, uma guerra, sei lá, um ataque, alguma coisa assim. Por exemplo, aí você vê a diferença de épocas, né? Orson Welles transmitiu um negócio pelo rádio nos anos 40 e pessoas ficaram em pânico nos Estados Unidos, provocando um comportamento de multidão. Em 2001, as pessoas assistiam pela televisão ao vivo os aviões sendo atirados nas Torres Gêmeas e ficavam assistindo. Ficava assistindo lá. Não, mas assim, a depender de como você reaja à transmissão, pode levar a uma angústia muito grande. Não sei. Nesse caso específico das Torres Gêmeas, o efeito não foi promover um comportamento de multidão, mas vejam que foi utilizado para gerar um comportamento de massa ao longo dos anos seguintes e até hoje, de certo modo, para a sociedade americana principalmente. Então tudo que Mas veio... caso se fosse transmitido via rádio, se tornaria um comportamento de multidão. Não, só se o efeito fosse o pânico, a irracionalidade. É isso que eu estou dizendo, a diferença do comportamento. Isso aí seria que nem a leitura do livro. Isso. O que foi feito, né, é que o acontecimento foi apropriado pela mídia, pelo governo americano e tal, para justificar a guerra ao terror. Então, depois do acontecimento, e aí o Bush foi para a mídia para dizer que americanos, nós vamos nos vingar. Foi aquela coisa bem, parece Nicolas Cage falando alguma coisa assim, ou Schwarzenegger, qualquer herói deles.
Eu vou voltar. Eu vou voltar, nós vamos voltar. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Aí depois vem Estados Unidos. Seja qual for a frase feita, né? Ele chegou lá e foi falar, podem continuar fazendo compras à vontade, né? Porque nossa sociedade americana vai prevalecer, etc. Tal, e nós vamos nos vingar. E aí foi lá, invadiu o Afeganistão, invadiu o Iraque, matando Saddam Hussein. Não. Foi só invadiu o Afeganistão e o Iraque como resposta ao ataque. Mas assim, então, o modelo de comportamento coletivo dos americanos em relação ao povo árabe, em relação aos países do Oriente Médio, em relação a uma série de coisas, acabou sendo, assim, já vinha sendo moldado há um bom tempo, mas foi finalizado o molde com o ataque às Torres Gêmeas. Porque na cabeça das pessoas, é como se o país que sempre está ajudando todo mundo foi atacado por terroristas e transmitido ao vivo pela televisão. Olha lá, eles é que são malvados. Eles pegaram, mataram 3.000 pessoas inocentes, jogando aviões que tinham pessoas inocentes naquilo ali, só para fazer o espetáculo, aquela coisa toda. Então, esse comportamento que você está falando não causou nada assim, não causou transtorno em termos de movimento de massa, mas causou um pensamento coletivo. Isso. Encaixa em quê? Aí é comportamento coletivo. Levou um comportamento. As pessoas, né, o povo americano adotou um comportamento coletivo, né, vários comportamentos coletivos derivados desse acontecimento, que foi transmitido em mídia de massa. Então você tem as pessoas paranoicas em viajar de avião, as pessoas com preconceito em relação a árabes, certo? As pessoas aceitando a lei patriota, certo? O que é a lei patriota? O Congresso americano aprovou uma lei em que o cidadão americano poderia ser preso e condenado, certo? Preso sem julgamento. E não teria os direitos que um prisioneiro normal tem, se fosse suspeito de terrorismo. Bastava ser suspeito. Tem um comportamento coletivo que levou a essas ações, e você tem um comportamento aí individual totalmente irracional e sem sentido. E preconceituoso. Sim, é isso. Mas a ideia de, por exemplo, você impedir imigrantes em certos países. Certo? Você chega num lugar, aí você é um pouco mais moreno. Aí você é mexicano. Sim, mas aí mexicano menos mal. Durante muito tempo. Tanto que até hoje, no cinema norte-americano, eles têm esse negócio de se tem alguma coisa com terrorismo, com não sei o quê, quando aparece um árabe, você pode ter certeza que ele é o inocente. Eles vão colocar aquele cara como sendo o inocente. É como se fosse o primeiro suspeito. É como se fosse um tapa na cara. Ó, esse cara não é necessariamente um terrorista. Geralmente o terrorista é o cara branco e olho azul. Pode perceber. Certo? Eles fazem de propósito. Terrorista russo, sei lá, fala engraçado lá da Alemanha, alguma coisa assim, sei lá. Eles pegam o primeiro estereótipo para ser o suspeito número 1, mas para se livrar da cara logo depois, para vir o verdadeiro criminoso. Mas a ideia justamente assim, é transmitindo, olha, nós estamos nos comportando assim. Então nesse aspecto o Hollywood até serve como uma espécie de catarse, né, de autoexame da sociedade. O comportamento de multidão ficou claro aqui qual é o aspecto principal. Sim. Então você tem aqui... Exatamente, a irracionalidade. Não, aí no que, pense o seguinte, no comportamento de multidão, no que a publicidade pode se apropriar ao entender esse conceito. Você criar, viu gente, como publicitário, campanhas que façam que as pessoas se comportem de maneira irracional para comprar. Daí a ideia do Black Friday. O Black Friday é basicamente isso. Você cria um comportamento de multidão nos consumidores. Você cria expectativa em cima do Black Friday. As pessoas vão lá, fazem filas e filas e fica lá batendo, esperando. Abre a porta 5 horas da manhã e o pessoal vai correndo, pega qualquer coisa. Não, o que for, eu vou pegar porque está barato. Nem que seja para revender depois. Isso é o comportamento de multidão aplicado à publicidade aplicada. Isso tem a lá Narciso também, que Johnny, a referência é muito forte. Os comerciais mesmo, tem um cara vestido de super-herói, ele joga peça de cama, mesa, venha comprar Narciso, não sei o quê. Sim, mas aí
Aí o comportamento doido é dele. Você tem que gerar o comportamento irracional do público. Mas é isso, já teve comerciais antigos que mostravam as pessoas invadindo as lojas. Sim, mas aconteceu de fato? Aconteceu de fato? Tá, então tá. Se acontecer, vai ajudar. O que o professor está falando é você criar um tipo de manipulação publicitária para criar um pensamento de multidão no seu público-alvo. Então, no Black Friday, você cria aquela irracionalidade de comprar qualquer coisa porque está barato demais. Eles nem precisam, mas as pessoas... Exato, a gente acaba comprando, aí sempre tem, todo Black Friday, eu vou no Extra, aí no Extra eu vamos comprar uma batedeira, ninguém nunca faz bolo. Chegar pra cá no som do Pai Mendonça, né? Do Pai Walmart, Mendonça! Uau! do supermercado, sei lá, 10 anos atrás aí, né? Pai Mendonça aí, né? há 20 anos eu não tinha mais Pai Mendonça. Então, você voltou Uns 25 a 30 anos. Veja só. Aí você tava lá fazendo suas compras, tá? Aí falava a pessoa lá falando, vem agora, 10 unidades apenas de não sei o que, não sei. Quando você encostava, você viu um bocado de gente assim, pegando. Eu não sei. o Extra faz isso, exatamente isso. No setor vazio. só quem pegar ele dá um cartãozinho, um voucherzinho, só compra Último voucher. tem o voucher. Só compra quem tem o voucher. Estou aqui no setor 10, venha pegar agora. A galera vai pra cima, não sabe. Não acontece. Bolsa na mão. Então isso é um Comportamento de Eles falam assim, multidão. quando você chega lá, todo mundo É um televisor, fica um né, negócio, mano? vai ser, fica todo mundo se matando. Quando todo mundo se matou, eles pegam e colocam mais um lugar assim. Depois que Só tem 5, aí na verdade tem 5 aqui e 35 no estoque. São palavras mágicas que nós usamos, né? Últimas unidades, ponta de estoque, saldão, não sei o que lá, pela metade. Aí você fala um negócio Super desconto. De 3.000 por 2.000, na verdade era 2.000, botando 3.000. A depender de como você transmite a mensagem, se você disser 1 é 3, 2 é 7, as pessoas compram. Né? É muito interessante porque esse comportamento de multidão leva você, acho que, não sei se é alguma coisa química, que afeta a química cerebral, tem coisas que não faz sentido as pessoas gastarem mais porque alguém usou as palavras apenas. Não sei o que lá, que normalmente é R$ 9,90 por apenas R$10. Você vai pagar a mesma coisa. Ninguém tem um centavo de troco. Aí vai aquela maluquice na televisão. Por apenas um centavo você compra aquela. Foi o que você falou. Sim. É o comportamento irracional, certo? A gente se aproveita dele, certo? Ok? Ah, sim, velho. O comportamento coletivo já é um comportamento mais racional, evidentemente, né? É mais emocional também, mas a ideia é que ele é mais de longo prazo. O comportamento de multidão, ele para. Já você não consegue manter uma multidão ativa no comportamento dela o tempo todo. O pânico acaba. Chega uma hora que acaba. O comportamento coletivo não. O exemplo que eu dei das Torres Gêmeas e como a sociedade americana passou a se comportar de 2001 para cá é um exemplo de comportamento coletivo. Se mantém. Se mantém até hoje. 17 anos. Certo? Então tem reforços, tem críticas, tal, mas se mantém aquela coisa do medo constante de ser atacado novamente. Certo? No 1984, de George Orwell, tem uma coisa disso, que é bem interessante. Imagina, ele nos anos 40 escreveu uma coisa que você vê acontecer hoje. Certo? Aqui no Brasil, o comportamento coletivo das pessoas em relação à inflação entre 2013 e 2016 era uma coisa incrível. As pessoas se comportavam como se a inflação no Brasil fosse absurdamente alta. A inflação não era o quê? De 6%, chegou no máximo a 10%, quando historicamente o Brasil sempre manteve a inflação de 20, 23, 25, chegando no pico no meados dos anos 90, né? Início dos anos 90, de 1000% ao ano. Isso na época do Fernando Henrique? Hã? Isso na época do Fernando Henrique? Até o final, até o começo, porque a hiperinflação aconteceu no final dos anos 80, ainda com Sarney, chegou ao ápice com Collor,
em 90, 91. O plano Collor resolveu temporariamente o problema, mas depois a inflação voltou a subir. E aí, com o plano real, que as coisas foram resolvendo, aí em 94 se estabilizou a inflação em torno de 20, 30%. Em torno de 20, 30%. Certo? Porque o pessoal confunde inflação com câmbio, né? O câmbio era 1 a 1, $1 era R$1. O câmbio mantido artificialmente através da manipulação cambial até janeiro de 1999. Até janeiro de 1999, R$1 era $1 era R$1. Aí o interessante é isso, as pessoas reproduziam aquilo fervorosamente, sabe? A inflação está alta, está tudo caro, não sei o que, não sei o que. E quando, de fato, as coisas assim, estavam caras como sempre estiveram. Daí você vê o efeito do comportamento coletivo. Em 2015, a gasolina estava menos de R$3, mas era o maior preço de gasolina em todos os tempos e no mundo todo. O Brasil tinha o maior preço de gasolina do mundo. Né? Vamos acabar com tudo, tem que ir para a rua para protestar, porque o preço da gasolina está absurdamente alto. Agora a gasolina você pode comprar a R$5 quase o litro e ninguém reclama. Você fala, ninguém reclama de verdade. Então, mas você vê que é um efeito do comportamento coletivo, é meio que um adormecimento mesmo. É por conta da mídia? Pode ser, certo? Entre 2012 e 2016, a mídia o tempo todo enfatizava as coisas negativas do governo. Somente as coisas negativas, só existia coisas negativas. De 2016 para cá, de vez em quando fala coisas negativas, mas basicamente fala coisas positivas. Certo? Eu não sei se isso tem um efeito direto no comportamento coletivo, pode ser que sim, pode ser que não, porque as mídias sociais estão aí para fazer com que as pessoas vejam outras coisas. Mas eu sei que as pessoas não vão mais para as ruas para reclamar. Que nem numa década. Mas usam a internet. Porque aí como é que a publicidade se apropria disso aqui? Tá certo. O tempo significa muito tempo. É mais psicológico e emocional. Como é que a publicidade pode se apropriar desse comportamento coletivo, né, para construir um comportamento coletivo utilizando meio de massa, a publicidade? Você tem a apresentação a longo prazo, por exemplo, de um produto ou de um serviço ou de uma marca para eventualmente fazer uma inserção mais de ação mesmo. Um exemplo, bom, não sei se vocês lembram, né? Quando o grupo São Mateus chegou aqui no Brasil. Eu não era assim. Oxi, isso tem 6, 7 anos. Tá vendo? Ó, eles lançaram uma campanha institucional falando sobre da ISM, né? São Miguel, não? Não, São Miguel não. SM é do Ruby. Exato. Ruby. É do Ruby. SM. Indústria São Miguel. ISM. Mas São Miguel, eu acho é São Miguel, não é São Mateus não? Não, São Miguel. ISM, Indústria São Miguel. Exatamente. Essa indústria São Miguel, que é da onde mesmo? Peruano. Do Peru. Eu sabia que era de algum lugar da América Latina. Eles, quando entraram aqui no mercado brasileiro, fizeram campanhas institucionais falando só de indústria São Mateus. Desculpa, São Miguel. E aí, assim, na época, naquele momento, foi criando um comportamento coletivo, pelo menos de curiosidade, para saber o que era. Porque era indústria São Miguel, ISM e tal. E aí eles lançaram, depois de meio que massificar, né? Massificaram. E criaram esse comportamento coletivo de curiosidade sobre o que era, lançaram o primeiro produto, que foi o Ruby, refrigerante. Certo? E aí veio só Ruby e tal. E aí depois foram lançando outros produtos. Então hoje meio que eu não sei qual é a participação. Você sabe a participação de mercado deles? Água, não é suco, o suco tem a água também. Tem o energético. Tem o Enerap. A de energético eu entendo. Eles começaram a fazer uma pesquisa, fizeram uma pesquisa muito grande no mercado, entendeu? Selecionou várias pessoas de várias classes. Foram quase 6 meses mais disso de pesquisa, conheceu primeiro, né? Depois ele
começaram a introduzir o material dele, durante pesquisa para se pintar, para decorar a opinião das pessoas, entendeu? Eles compravam também outras marcas para as pessoas identificar onde eles estavam errando, onde eles poderiam melhorar. Eles fizeram o caminho certinho. Né? Eu não sei qual a participação deles hoje, mas eles estão presentes, né, no mercado brasileiro de bebidas. Então as pessoas bebem a água deles, né, bebem refrigerante, bebem energético e tal. Mas por que isso? Porque eles criaram um comportamento coletivo de curiosidade a respeito. É diferente, por exemplo, do Guaraná Dolly, certo? O Guaraná Dolly cria um comportamento coletivo de rejeição, porque a mensagem é muito mal feita. Eu não sei, talvez até o produto seja bom, eu nunca experimentei. Não, dizem que é ruim. Tá vendo? Dizem que é ruim. Você só acredita, né? Mesmo não vende dólar aqui, eu nunca tomei dólar. É que eu não vejo aqui, só no fora do país. Mas é um efeito negativo. Eu acho que não quer Então, deixa eu Agora, vamos dizer assim, rapidinho, só uma curiosidade. O posicionamento da empresa sobre o seu público pode ser um comportamento coletivo? Vamos dar um exemplo assim, o Subway. O Subway diz que vende light, né? Vende comida saudável. Nem sempre é. Mas isso faz na mente da pessoa ser um comportamento coletivo? Faz. A Coca-Cola diz que é boazinha e etc. A construção da imagem de uma empresa ou de uma marca ao longo do tempo promove um comportamento coletivo, que pode ser positivo ou negativo, certo? Então, quando as pessoas ouvem Subway e lembram de comida mais saudável, é porque ao longo do tempo eles foram criando isso na mente das pessoas. Se é verdade, se é mentira, se é exagero, não importa. O importante foi construído pela massificação da mensagem Na cabeça da gente. Exatamente. Isso. Certo? Foi criado isso. Fica. Certo? E aí as pessoas têm eu me lembro, teve uma época que Subway ficava às moscas. Ninguém frequentava Subway. Eu que ia comer no Subway era uma coisa meio triste, porque os funcionários não tinham o que fazer. Você comia um negócio que eu gostava, né, pessoalmente. Mas não tinha ninguém. Hoje em dia o Subway tem fim. Ele vai gerar, no longo prazo, né, mobilizações dos consumidores, das pessoas que são atingidas pelas mensagens de massa. Então, é essencial na sociologia da comunicação entender o comportamento coletivo, porque é muito útil para a publicidade. O de multidão também, o aspecto que a gente falou lá da mega promoção de última hora e tal. Mas o coletivo cria coisa de longo prazo, certo? Então, se as pessoas têm comportamentos favoráveis sobre uma marca, uma empresa, um produto e tal, é por causa da composição do comportamento coletivo ao longo do tempo. A manifestação em si, ou o conjunto de manifestações, é um comportamento coletivo, certo? Porque você tem pessoas mobilizadas por alguma coisa, certo? Não necessariamente da mídia, mas foram mobilizadas por alguma questão e foram para lá protestar, tal. Se torna um comportamento de multidão quando as pessoas começam, ou por pânico, ou por raiva, por que razão, seja, se comportar de maneira irracional e começa a quebrar coisas. Aí começava a quebrar, destruir e tal. E aí começa o comportamento de multidão. E aí, o efeito que fica disso na mídia, né, é muito forte. Certo? Então, muita gente em rede social falou que essa intervenção no Rio foi motivada não porque de fato houve algum aumento na criminalidade anormal, que já vinha acontecendo, mas porque a mídia, né, a Rede Globo, enfatizou muito as cenas de violência que foram captadas, especialmente por pessoas com celulares, durante o carnaval. Então, é como se fosse assim, eu vou mostrar isso aqui para justificar esse efeito aqui. Se é verdade ou não sei, a rede social tem muito maluquice também. Mas assim, se você olhar o histórico de longo prazo de violência no Rio, você vai ver que nunca mudou muito, né? Quando tem as UPPs, aquelas invasões dos morros, não sei o que lá, antes da Copa, dá aquele suspiro, assim, pô, então, lá, o Estado está reagindo, aquela coisa toda, mas depois volta, certo? Porque a violência no Rio, como qualquer ambiente urbano, tem a ver com, bom, em primeiro lugar, a questão da desigualdade, né? Então as pessoas agem criminosamente porque se sentem preteridos em relação àqueles que têm. E tem a questão do comércio de drogas. O comércio de drogas é um grande comércio. Certo? Os caras vendem porque tem uma lucratividade absurdamente alta.
e tem quem consome. Então quem consome vai continuar consumindo. Certo? Então vai continuar tendo. Então, Vai ser uma bomba, né? não, aí vai para outro lugar. Porque quem consome vai querer continuar consumindo. Essa é a questão, certo? Por exemplo, digamos que eu queira consumir drogas legalmente. Então eu tenho que obrigatoriamente ir para o Uruguai, ou para Amsterdã, ou para o Canadá, ou para a Califórnia, para algum lugar que tenha drogas que possam ser vendidas legalmente. Se eu não tenho dinheiro para isso, eu tenho que ir aqui e consumir café, consumir cerveja, consumir uísque, energético. Você vai ali no bar de faixa e compra. Exatamente. O Madrid Se tem, isso é uma lei de mercado fundamental. Se tem quem quer comprar, tem quem quer vender. E quem quer ganhar dinheiro? Comportamento de massa, certo? Aí o comportamento de massa é o comportamento mais amplo, certo? Tem um pouco de comportamento coletivo, mas ele não serve assim para moldar a imagem, não serve para ter um comportamento a longo prazo. É a ideia de você se comportar como um todo, certo? Que é a ideia da mensagem anônima, certo? Então, o comportamento de massa é o que nós temos em relação, por exemplo, ao Natal. O Natal é um comportamento de massa, certo? Você acredite ou não em Papai Noel, você vai acabar comprando alguma coisa, eu ia falar uma palavra, alguma coisa para alguém. Você ia comprar, acabar comprando, certo? Não é porque você acredite no comportamento coletivo ou você está sendo irracional. É porque você faz parte da massa do mundo, das pessoas, que faz parte desse esquema. É tipo como é que fala que todo mundo faz? Cultural? Sim, já faz parte da cultura. No caso, é um comportamento de massa que todo mundo faz. Então, por exemplo, você pode dizer que corrupção e jeitinho é parte da cultura do comportamento de massa do brasileiro. Mas assim, a pessoa que não se comporta dentro do que a massa espera, em certos aspectos, claro, acaba sendo mal visto, né? Seja pelos outros, ou seja pelas pessoas próximas. Esse comportamento é um comportamento de massa. Tem um pouco do coletivo, tem um pouco mas ele não necessariamente precisa ser construído pela mídia de massa ao longo do tempo para gerar um efeito. Ele está lá, faz parte da cultura, como o João Diego falou. Faz parte da cultura. A mesma coisa assim, as pessoas já esperam certas coisas. Então, você espera que durante o carnaval, até o carnaval passar, as coisas no Brasil não andem. Pois bem, então o comportamento de massa tem disso aí, né? A relação do anonimato, a construção coletiva, cultural, que faz com que todo mundo meio que se comporte do mesmo jeito, mesmo pessoas que não acreditam naquilo ali. Então, veja a diferença bem clara. No comportamento coletivo, você pode amar o McDonald's e detestar o Subway, porque foi construído coletivamente aquela coisa ali ao longo do tempo. Mas, no comportamento de massa, todo mundo vai para o shopping comigo. Todo mundo vai para o shopping comigo, não tem outra coisa para fazer. Shopping comigo, assistir cinema, fica lá andando para lá e para cá sem comprar nada. De qualquer jeito, você tem aí um modelo de comportamento de massa. O consumo, de uma maneira geral, vocês vão ver que no livro ele fala muito da questão do comportamento de consumo, né? Você fala do comportamento? Do hábito, acho que é hábito de consumo. Ele é construído para ser um comportamento de massa. A nossa sociedade de massa, ela existe, se mantém devido ao consumo e para o consumo. A ideia é essa, é como se você vivesse na sociedade, por isso o comportamento de massa, né? Ninguém consegue escapar disso, a não ser que você esteja fora do circuito. Você mora no interior, escondido e plante com... Você seja um andarilho, como eu falei na outra aula, e fique vagando por aí, e vive de favor, tá? Pede comida, come e vai embora, certo? Essa pessoa está fora do circuito, é a minoria da minoria. A maioria das pessoas, ela quer, ou porque quer, ou porque não tem jeito, está dentro da sociedade de consumo. Então, para você fazer qualquer coisa, a não ser respirar, talvez, você consome. Bom, então, mas assim, a ideia é você não ter como sair da sociedade de consumo, certo? Porque você, para viver, para sobreviver, para viver e para fazer parte, você tem que ser consumidor.
Inclusive, que aí é a mágica da sociedade do consumo, que acho que é o tema da próxima aula, se eu não me engano. Não, ainda não. Mas é mais para frente. Quanto mais você consome, mais você é bem visto pelo mercado de consumo e mais te dão para consumir. Tanto que se você usa muito seu cartão de crédito, a empresa de cartão de crédito vai te dar mais crédito. E aí o medo de não poder consumir mais... Você está demitido da nossa Mas sociedade. foi o que... É mais ou menos isso. Mas o que você falou aí é o que a gente viu no Bauman. O Bauman fala sobre a vida líquida, né? Amor líquido. Que a gente vive nosso consumo é líquido, que a gente vive de aparência. Resumindo o livro todo, a gente vive de aparência. É o livro de capa vermelha? É digital. É porque eu acho que eu já li o livro desse cara. Tem uma mulher na frente. É isso mesmo, eu já li, eu tinha esse livro, eu dei para meu pai. O meu azul. Livros, amor líquido, aí o seu total. Vida para consumo e tem outra. Modernidade. Não, você é estimulado nesse esquema de sociedade de massa baseado no consumo a consumir cada vez mais. É só você ver como é que você ganha, ó, como é que você ganha prêmios, como é que você ganha pontos e não sei o que lá, por consumir mais. Você consome mais. Aproveite o Natal para comprar só com o seu cartão X e aí você vai concorrer a não sei quantos prêmios. Mas a verdade é essa. À medida que você para de consumir, você vai ganhando cada vez menos pontos. Os pontos vão vencer e vai acabar. Não, para eu poder me livrar dessas coisas foi difícil. Eu tinha pontos na Perim, tinha pontos na Video Hobby, pontos no Santander, pontos do... Vida de consumo. Hoje em dia, o menino tem acesso ao quê? 1000 canais de televisão, todos mostrando alguma coisa que ele deve comprar. Aí pronto, ele descobre um desenho novo. Ele descobriu um desenho novo no canal, porra, assim. Aí vê o brinquedo. A felicidade dele vai estar ligada. Imagine, são monstros que nós, adultos, estamos criando, ajudando a criar, ou não conseguimos impedir que sejam criados, de consumidores do futuro. Nós já somos consumidores relativamente vorazes. Sim. Certo? A gente consome muito tranqueira que a gente não precisa. Imagine essas crianças, se não forem colocadas sobre algum tipo de disciplina para aprender como é que consome. Mas isso é um comportamento de massa. Nós somos consumidores. A gente não vai deixar de consumir. Faz parte da nossa felicidade consumir. A nossa química cerebral é alterada quando a gente compra. Mesmo coisa que a gente não precisa. Mas é isso. A gente relaciona por uma questão de comportamento de massa, que faz parte da cultura da gente, da nossa sociedade. Não falando do Brasil, a sociedade ocidental como um todo. De relacionar satisfação e felicidade com o consumo. E a publicidade estimula isso. Certo? Então, feliz se eu comprar um carro novo. Veja os slogans, o que diz? Venha ser você mesmo. Encontre-se com você mesmo. Sua felicidade Praticamente tudo é consumo. Até se sua felicidade for viajar. Mas é verdade. Mas é por isso que eu não viajo, eu vou viajar pra Moura de São Paulo, vou dividir 3 vezes, vou viajar 3 dias, pagar 3 meses a viagem, vou ir. É por isso que Você fala o seguinte, ó, viu? Tiago, só que Daniel, né? Viu, Tiago? Você fala o seguinte, você pega e faz a viagem para Morro de São Paulo, a pé, filmando a viagem e transmitindo para a rede social e falando um bocado de coisa da viagem, tá? Alguém algum dia vai descobrir e vai pagar você para poder fazer viagens de graça. Vai te patrocinar para... Publicidade. Bom, é uma coisa meio fora de moda. Você já ouviu falar em Guia 4 Rodas? Já ouvi falar? Não. Guia 4 Rodas. sim. É um livrão que tem informações turísticas. De viagem, mapa, tal, hotel, restaurante, lazer, um bocado de coisa. Tente imaginar o seguinte, a Abril, né, pagava pessoas para ficar viajando e curtindo e fazendo as informações daquele treco. Então você era a pessoa, as pessoas eram pagas para ficar ficando em hotel, viajando, pegando avião, pegando ônibus, pegando táxi, indo em restaurante, para dizer se são bons, se ruins, se vale a pena, quanto custa.
mas tudo custeado por outro. A ideia é você se tornar, nessa sociedade de massa relacionada com o consumo, um bem valorizado. Aí você vai deixar de ser um consumidor, quer dizer, não vai deixar de ser um consumidor, você vai ser uma ferramenta do consumo. Então, por ser útil ao consumo, você vai ser pago para consumir. Mas esse modelo que foi construído ao longo dos últimos 2 séculos despontou agora na sociedade de consumo de massa, com as mídias sociais, como tendo uma amplitude, né, uma possibilidade de ação muito maior. Então, bom, isso tudo para relacionar, né, comportamento de massa com o consumo principalmente, e com cultura, como ele falou. Bom, a contribuição do Durkheim e da Escola de Frankfurt, eu vou deixar para aprofundar depois, mas só vou dar a notícia bem rapidinho. O Durkheim tem a principal contribuição em relação a isso aqui, porque ele vai dizer que o comportamento individual é determinado pelo comportamento social, certo? Então, a pessoa que não se comporta de acordo com o comportamento de massa esperado, não estou falando nem de multidão, mas de massa, né? Tende a ser excluído. Vira marginal. É ser marginalizado. Então, foi o que a gente falou. Se a pessoa ela não consome mais ou consome pouco, ela é mal vista como um todo. Certo? Ela é mal vista como um todo. Não é uma coisa assim muito aparente, mas é uma coisa muito sutil. Certo? É aquela, por exemplo, aquela pessoa que não costuma usar roupas novas. Não é que seja suja, certo? Mas costuma sempre usar as mesmas roupas ao longo do tempo. As pessoas começam a notar que essa pessoa não tem roupas novas. É o que? Pobre, é uma escolha, é o que seja. E aí você não está contribuindo para a sociedade de consumo. Pois é. Então, a pessoa que usa aparelho celular ou não usa aparelho celular dos mais modernos, essa pessoa ela é um pária, ela não está contribuindo para a sociedade de consumo. Uma criança que vai para os seus amiguinhos, né, na escola, no condomínio, no que seja, e não conhece, por exemplo, certos jogos, certas brincadeiras, certos programas, está excluído. E criança é gente não. Exatamente. E aí, elas reproduzem aquilo que é jogado para elas, né? Então, eu me lembro que meu filho ficou super satisfeito quando acompanhou o pessoal da turma posterior dele, né? Ele estava no G4, agora está no G5, mas ano passado estava no G4, e viu os meninos maiores, na cabeça dele, no G5, falando de Lucas Neto, e ele sabendo do que eles estavam... Ele nem participou da conversa, mas ele ficou satisfeito porque sabia do que eles estavam falando. Quer dizer, é uma coisa muito de integração, que é o que Durkheim fala, né? Da representação coletiva, da participação coletiva, da pertença do indivíduo na sociedade. Como hoje a gente brincando aqui, você fala do Paz Mendonça. Mas eu falo de... Ele o quê? É velho, gente. Antigo. É clássico. Clássico. É vintage. E sobre a Escola de Frankfurt, ela é a mais crítica em relação a essa sociedade de massa e de consumo, porque reduz tudo a produto, certo? Então, isso a gente vai rever, que é uma coisa recorrente nessa área de sociologia da comunicação, porque são os principais autores, que vão dizer, olha, não adianta muito você ser um grande artista, você ser um cara criativo, tal, se você não se tornar um produto viável. Tem que ser um produto viável, certo? Então, é aquela coisa do... você vai fazer literatura, cinema, música, né? Vai fazer artes plásticas, que seja, tem que fazer aquilo que seja apreciável pelo mercado. Você pode perder a aura artística, mas vai ter sucesso. Tem que ser vendado. É igual a Escola de Frankfurt é crítica justamente disso, né? Não importa muito a criatividade, né, a genialidade do artista, o que importa é você fazer um negócio que venda, certo? Então, qual é o nome dele, que faz os Transformers? Michael Bay é um cara genérico, certo? É um cara que ele faz sempre a mesma coisa, mas o estúdio fica satisfeito que ele faz a mesma coisa, porque a mesma coisa que ele faz, as pessoas assistem. Compram brinquedos, as pessoas compram brinquedos. E a empresa que banca, ele ganha dinheiro. Sim, exato, é isso que eu estou dizendo. Tá tendo lucro, tá bom. Exato. O capitalismo tá bom. Se ele pegar aí, ele decidiu um dia, não, eu vou ser um artista de verdade, agora eu vou fazer um filme realmente sério e tal, com história.
se não fizer sucesso, certo? O pessoal não vai bancar. Viu, ó, pessoal? Vejam só. Então, nesse caso, quando você tem essas pessoas que têm poder de fazer basicamente o que quiserem, fazem isso, não porque assim querem realmente fazer aquilo, porque ao fazer tem um retorno. E isso acaba reduzindo, que é a crítica daqui da galera, toda a expressão cultural a produto. Então é assim que as profissões começam a ser prostituídas. Sim, é verdade. É verdade.